Você acredita em lobisomens? Não falo de histórias de terror inventadas para assustar crianças. Estou falando de algo real. Algo que aconteceu em um vilarejo isolado do interior do Brasil, em uma época não tão distante. Essa história não vem de boatos ou lendas urbanas, mas de relatos registrados, de testemunhas que até hoje se recusam a falar sobre aquela noite. Pessoas que viram e sobreviveram. O caso aconteceu em 1982, na região rural de Minas Gerais, próximo a uma cidade pequena, cujo nome muitos evitam mencionar. Era uma comunidade fechada, onde todos se conheciam e as superstições ainda governavam a rotina. Histórias sobre o bicho que vagava pela mata eram comuns, mas sempre tratadas com descrença pelos mais jovens. Até que algo mudou. Naquela semana, o gado amanheceu dilacerado, corpos de animais espalhados como se algo os tivesse despedaçado por pura fúria. As pegadas encontradas no solo não pertenciam a nenhum animal conhecido. Enormes, semelhantes às de um lobo, mas com uma estranha anatomia, como se fossem meio humanas. Os moradores, aterrorizados, reforçaram portas e janelas. Mas um homem, Joaquim Nogueira, decidiu investigar. Joaquim era um cético, caçador experiente. Acreditava que um grande felino estava rondando a região e resolveu enfrentá-lo. Na noite seguinte partiu sozinho para a mata com seu rifle e um lampião. E nunca mais voltou. Seu corpo foi encontrado dias depois, aos pés de uma velha figueira, com marcas de mordidas e arranhões que não pertenciam a nenhum predador conhecido. Os ossos estavam quebrados de forma antinatural, como se uma força descomunal tivesse se divertido esmagando cada um deles. Ao lado do corpo, no solo úmido, uma trilha de pegadas ia e voltava da floresta. Mas o que gelou o sangue de todos foi o último rastro encontrado. Pés humanos, nus e sujos de sangue, desaparecendo no meio da mata. E então, os desaparecimentos começaram. A vila onde tudo aconteceu era um lugar parado no tempo. Casas de madeira de janelas pequenas, estradas de terra batida e um silêncio quase sepulcral ao cair da noite. Não havia energia elétrica em todas as casas, e a comunicação com a cidade grande era difícil. As pessoas se conheciam pelo nome, suas histórias entrelaçadas por gerações. Mas depois da morte de Joaquim, um medo tomou conta do lugar. Era um medo antigo, como se algo esquecido tivesse despertado. Entre os moradores havia um homem chamado Antônio. Ele era o mais velho da vila e conhecia as histórias que os outros preferiam ignorar. Sabia que aquilo que rondava a mata não era um animal comum. Sabia que o sangue derramado não era por acaso. Ele tentou avisar os outros. Diz que aquilo não poderia ser detido com balas ou preces. Diz que a vila precisava se preparar, pois o pior ainda estava por vir. Mas ninguém quis ouvir Antônio. Ninguém queria acreditar que as velhas histórias eram reais. Até que, uma semana depois da morte de Joaquim, outra tragédia aconteceu. Maria, uma jovem de 19 anos, desapareceu. Ela havia saído ao entardecer para buscar lenha, mas nunca voltou. Seu irmão mais novo, Pedro, foi quem encontrou os primeiros sinais. A lamparina dela estava caída perto da trilha que levava ao riacho, ainda acesa. Ao redor, o chão estava revirado, com marcas de luta. Mas o mais estranho era a trilha de pegadas que levava para a floresta. Pegadas enormes, distorcidas, meio humanas, meio de fera. Os homens da vila formaram um grupo para procurar
procurar Maria. Levaram facões, espingardas e lanternas. Mas quanto mais avançavam mata adentro, mais percebiam que algo os observava. O ar estava pesado, o silêncio absoluto. Nenhum grilo, nenhum pássaro, apenas o som de suas próprias respirações aceleradas. Então, um deles viu a sombra entre as árvores, alta, desproporcional, os olhos brilhando em um amarelo doentio. O primeiro tiro ecoou pela mata, e então veio o grito. Não um grito humano, mas um urro profundo, gutural, que gelou o sangue de todos ali. Maria nunca foi encontrada, e naquela noite a vila inteira soube que estava condenada. As noites na vila nunca mais foram as mesmas. O silêncio, que antes trazia paz, agora era carregado de tensão. Ninguém mais saía depois do pôr do sol. As portas eram trancadas com tramelas reforçadas e preces eram sussurradas por aqueles que ainda tinham fé. Mas fé não era suficiente para conter o medo. Os animais da vila começaram a agir de maneira estranha. Cachorros uivavam sem parar, recusando-se a sair debaixo das varandas. Os cavalos estavam inquietos, bufando e relinchando para a escuridão como se pudessem ver algo que os humanos não viam. E então veio o cheiro, um odor pútrido, uma mistura de carne apodrecida e terra molhada que impregnava o ar toda vez que a lua cheia surgia no céu. Pedro, o irmão de Maria, não conseguia dormir. Ele jurava ouvir algo rondando a casa todas as noites. Passos pesados, lentos, circulando sua janela. Uma respiração baixa, gutural, misturada ao vento que soprava pela mata. Uma vez, criou coragem para espiar pela fresta da cortina. O que viu o fez congelar de terror. Duas mãos enormes e peludas pressionavam a madeira da parede. Garras negras e longas cravadas na estrutura frágil da casa. E então, os olhos, amarelos, brilhantes, cheios de fome. Quando Pedro piscou, a coisa desapareceu, mas as marcas ficaram ali, arranhões profundos na madeira, como prova de que não foi um sonho. Na manhã seguinte, o medo tomou conta da vila. As pegadas estavam por toda parte. Algumas subiam até as varandas, outras circundavam as casas, e uma delas levava até a igreja, onde a porta de madeira fora encontrada, semiaberta, como se algo tivesse tentado entrar. E então, mais um desaparecimento. Dessa vez, foi o padre, um homem devoto, respeitado, que nunca perdera uma missa sequer. Mas naquela manhã de domingo, ele não apareceu. A igreja estava vazia, a porta entreaberta, o cheiro insuportável. E quando os moradores finalmente entraram para procurar, encontraram apenas uma coisa: a batina rasgada no meio do altar. A vila inteira sabia. O mal já estava dentro deles. Naquela noite, os moradores ouviram um uivo que não era de lobo nem de homem. Um som que parecia vir de todos os lados, preenchendo cada canto da vila. O chão tremia com os passos pesados da criatura. E então, as portas começaram a ceder. Primeira a quebrar foi a da casa de Dona Carminda, uma senhora viúva que vivia sozinha. Seu grito ecoou na noite, mas foi interrompido abruptamente por um estalo seco, como o som de ossos sendo esmagados. O silêncio tomou conta da vila, mas apenas por um instante. De repente, uma casa, após a outra, começou a ser atacada. Portas de madeira,
sendo arrancadas como se fossem feitas de papel, telhados sendo destruídos por algo que se movia rápido demais para ser humano. Os moradores, apavorados, tentavam fugir, mas as ruas estavam tomadas por sombras que se moviam de maneira sobrenatural. Pedro, o irmão de Maria, segurava um facão com mãos trêmulas. Ele estava escondido atrás de uma carroça tombada, o coração martelando no peito. Então, ele viu. A criatura emergiu da escuridão. Enorme, musculosa, coberta de pelos escuros e espessos. Seus olhos amarelos brilhavam como brasas vivas, e sua boca escorria saliva espessa, revelando presas afiadas. Era um lobisomem, mas não como nos filmes. Era maior, mais grotesco, mais real. Ele não se movia como um animal irracional. Seus olhos demonstravam algo além de instinto. Demonstravam inteligência. O monstro farejou o ar e então girou a cabeça lentamente, até seus olhos encontrarem os de Pedro. Pedro sentiu seu corpo congelar. Ele queria correr, mas suas pernas não obedeciam. O lobisomem avançou um passo, depois outro. Cada movimento era calculado, predatório. Pedro sabia que não tinha chance, mas então um tiro ecoou pela vila. O lobisomem recuou por um instante, rosnando. Antônio, o velho sábio da vila, estava de pé, segurando uma espingarda. Seu rosto estava pálido, mas sua voz saiu firme. Isso não te pertence, demônio. Monstro soltou um rugido ensurdecedor e avançou. O segundo tiro foi disparado, desta vez a queima-roupa. A criatura cambaleou, mas não caiu. O ferimento cicatrizou diante dos olhos de todos. Era inútil. Nada podia detê-lo. Pedro aproveitou a distração para correr. Ele não sabia para onde, só sabia que precisava fugir. Atrás dele ouvia os gritos dos moradores e o som de carne sendo rasgada, mas não olhou para trás. Ao alcançar a igreja, Pedro entrou e trancou a porta. O lugar estava vazio, mas algo no ar parecia diferente. O cheiro de sangue ainda impregnava o ambiente, mas havia algo mais, uma presença. Lentamente, ele se virou. Ali, no meio da nave escura, algo se movia. Uma figura encurvada, respirando pesadamente. Quando a luz da lua finalmente revelou seu rosto, Pedro sufocou um grito. Era Maria, mas ela não era mais a mesma. Seus olhos brilhavam em um amarelo doentio. Suas unhas haviam crescido, transformadas em garras. Sua pele estava esticada, pálida, e seu corpo tremia de maneira incontrolável. Quando abriu a boca para falar, sua voz saiu gutural, entrecortada por rosnados. Pedro, corra! Antes que ele pudesse reagir, Maria caiu de joelhos e soltou um urro bestial. Seu corpo começou a se contorcer de maneira grotesca. Os ossos estalando à medida que cresciam, seus músculos se expandindo, sua pele se rasgando para dar lugar a uma nova forma. Pedro percebeu, tarde demais. O lobisomem que aterrorizava a vila era sua própria irmã. Pedro ficou paralisado. O que ele podia fazer? A única coisa que restava da sua irmã era o medo nos olhos dela, pedindo para que ele corresse. Mas ele não correu. Ficou ali, vendo o corpo de Maria se contorcer, ouvindo os ossos dela estalarem como galhos secos, até que ela parou. O silêncio era sufocante. Pedro não sabia se ainda estava diante de Maria ou se a criatura já tinha tomado conta. Mas então, num último lampejo de humanidade, ela levantou a cabeça e sussurrou:
Me perdoe, foi a última coisa que ele ouviu antes do lobisomem avançar. Pedro fechou os olhos, mas a morte não veio. Um estrondo ressoou pela igreja. Uma luz intensa iluminou o altar e um cheiro de enxofre tomou o ar. Quando Pedro abriu os olhos, o lobisomem não estava mais lá. Apenas marcas de garras profundas no chão e sangue nas paredes. Os sinos da igreja tocaram sozinhos naquela noite. Na manhã seguinte, a vila estava destruída. Muitas casas queimadas, corpos espalhados pelo chão. Mas não havia nenhum rastro da criatura. Nenhum. Maria nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela fugiu para a floresta e que até hoje, em noites de lua cheia, ainda se ouvem os uivos distantes. Outros acreditam que ela nunca saiu dali, que ela está esperando, porque toda vez que alguém entra naquela igreja abandonada, encontra algo gravado no chão, bem no centro do altar. Palavras arranhadas na madeira, como se fossem feitas por garras. Pedro foi o último a ver, e ele jura que estava escrito: "Eu voltarei." Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,